caro telespectador, seja bem-vindo ao programa Opinião Pública. Hoje vamos falar acerca da situação política no país e vamos abordar vários pontos que têm a ver com a situação que se vive agora no país. Hoje a Renamo fez uma conferência de imprensa a partir do seu porta-voz, António Muxanga, e disse que acusou as forças governamentais de tentarem matar o seu líder, Afonso Dhlakama, e vamos ver a seguir esta peça de reportagem. Não saia daí. Convocamos esta conferência de imprensa para mais uma vez denunciar as movimentações militares das forças combinadas FIR e FADM com vista a eliminar fisicamente o presidente Afonso Dhlakama, o que contraria as vozes da comunidade nacional e internacional e do senhor Filipe Jacinto Nyusi, que apela a um compromisso para o diálogo sério de modo a restabelecer-se a paz e a democracia no país. Esta manhã, dia 2 de outubro, as tais forças combinadas, fazendo-se transportar em 7 viaturas, chegaram à zona de Chitaka, localidade de Mpindonhanga, distrito de Gondola, onde atacaram as populações locais, acusando-as de proteger o presidente Afonso Dhlakama. Esses atos resultaram em confrontos com as forças da Renamo, o que é lamentável. Os atacantes destruíram casas das populações com fogo posto. Perante este cenário, mais uma vez, o presidente Dhlakama apela ao governo, ao comandante em chefe das forças atacantes FIR e FADM, as forças vivas da sociedade, para que ajam rapidamente com vista a assegurar a normalidade política e militar no país. Os dias 12 e 25 de setembro marcaram o país pela negativa, tendo em conta os atentados contra a vida do presidente Afonso Dhlakama. Estamos hoje no mês de outubro, mês de paz e reconciliação nacional. Lamentavelmente, o seu segundo dia hoje também é marcado pela negativa por causa dos ataques à população de Chitaka, distrito de Gondola, província de Manica, acusada de proteger o presidente Afonso Dhlakama. A destruição de casas das populações pelas forças de defesa e segurança, os sistemáticos ataques e atentados ao presidente Afonso Dhlakama e outros membros do seu partido podem resultar em confrontos de maior proporção com consequências imprevisíveis. Vamos ver a seguir uma peça de reportagem que fala acerca da paz, soluções possíveis para que o país volte a ter a paz efetiva. Vamos ver a seguir. Isto aconteceu numa conferência que decorre aqui na cidade de Maputo, que reúne uma conferência que... Canimambo, agente oficial das marcas Cavalinho, Marta Ponte e Elenco. Chegou para te deixar com mais estilo, qualidade e exclusividade. Vendemos bolsas, sapatos e acessórios com opções para realçar ainda mais a sua beleza. Venha ver de perto as novidades que temos para si e, se não tem tempo, temos ao seu dispor a nossa loja online. Canimambo, o melhor para cada ocasião. Vamos conversar com o Dr. António Pedro, que é funcionário das Nações Unidas. Trabalhei durante muito tempo na área da pesquisa mineral aqui em Moçambique e a partir daí, pronto, fui parar para as Nações Unidas em 2001. O país dispõe de cerca de 2.700 quilômetros de uma linha costeira e para além de recursos hídricos internos. Considera que o país está a tirar o real proveito da costa de que dispõe? São multiformes, portanto, porque a economia azul não é só tudo o que acontece no mar, mas é também o que acontece na zona costeira. Portanto, então, estou a falar, por exemplo, do turismo que pode ser explorado, no nosso caso, quase que sul a norte.
Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. Muito bem, estamos de volta ao programa Opinião Pública. Nós tivemos que interromper por um tempinho por causa de uma restrição da corrente elétrica, um corte da corrente elétrica, mas a situação já está restabelecida aqui nos nossos estúdios. Vamos ver a seguir uma peça de reportagem que fala da conferência acerca de paz que está a acontecer aqui na cidade de Maputo, que junta vários académicos políticos para discutir a questão da paz no país. Vamos ver esta peça de reportagem. Não era possível, começamos a dizer, que da forma como estava criado aquele modelo, já não vou citar aqui aqueles longos momentos em que não se discutia o que estava na agenda, mas sobretudo ataques pessoais entre membros da delegação, que depois se prolongava para as conferências de imprensa, naturalmente. Portanto, nós achamos e fomos entregar uma parte ao chefe de Estado, dizendo: chefe de Estado, por favor, encontre outro modelo de diálogo, porque este já não serve, este não funciona, nós não somos capazes de encontrar janelas. E foi nessa altura que, por mágica, tanto o chefe de Estado como o próprio líder da Renamo acharam que deviam suspender a conferência de Joaquim Chissano. Eu considero sim que aquele modelo não tem condições de continuar. Duas delegações vão retomar, nomeadamente, todas as questões que estão e com o mesmo estilo. Eu pessoalmente acho que morreu. Que eu acho que o lugar apropriado para a discussão daquelas questões deveria ter sido a Assembleia da República. Portanto, do meu ponto de vista, foi a retirada de uma parte da soberania da nossa Assembleia da República para um canto onde eram discutidas as questões que, depois de discutidas, eram lançadas para a Assembleia com o pressuposto de que a Assembleia não deveria tocá-los. Vinham selados e deviam passar. Eu acho que essa é a maior afronta que nós, ao nosso processo de democratização que tivemos nos últimos anos. Subtrair uma parte da nossa soberania que o povo colocou na Assembleia da República. E eu acho que deve ser corrigido. E ainda bem que o diálogo morreu. Muito bem, vimos esta peça de reportagem que falava exatamente do diálogo político que acontecia no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Aqui estes oradores já falaram que já não havia condições para este prosseguimento com este diálogo, porque foram tantas rondas e não havia consensos. E vamos ver a seguir outra peça de reportagem que fala acerca desta conferência. E outros oradores defendem que deve haver vontade política para que haja paz efetiva no país e haja consensos. Vamos ver a seguir esta peça de reportagem. As sociedades é feita pela luta dos indivíduos em realizar os próprios interesses. Uns são cantineiros, outros são machambeiros, são professores e etc.
E nesta luta dos indivíduos para os próprios interesses, eles entram em choque. É para atenuar estes choques que inventamos a política. Quer dizer, para fazer com que a diferença entre uns e outros não provoque um estádio contínuo de conflito e de guerra nas nossas sociedades. Então a política é uma missão, ou é geneticamente um serviço. É por isso que a palavra ministro quer dizer serviço. Ora, o que acontece, não em Moçambique, mas no mundo inteiro, é que ser ministro passou a ser um privilégio. E este privilégio traduz-se em coisas pecuniárias, em lugares de importância, em dinheiro, em estatuto e em acumulação do capital. Esta é a razão fundamental pela qual muitos querem fazer política. Não sei se sou um pouco otimista, mas a situação que nós vivíamos em 88 era muito mais difícil do que essa situação que nós vivemos hoje. Muito mais difícil. Talvez no momento tivéssemos um líder mais visionário, mais pragmático, né? Com um tapete muito grande, se é que teve que pôr tudo embaixo do tapete. E isso hoje está a faltar. Mas a situação em 88 era muito mais difícil. E foi possível chegarmos ao que se chegou. É bem verdade que temos aí um acordo de paz com 2 protocolos que não foram cumpridos. É o protocolo 6 da polícia e o protocolo 8 do exército. Então, eu penso que existem maneiras claras de como se sair deste conflito. Porque já se usou essas maneiras lá atrás. Agora é preciso que haja vontade política. Eu sinto que no período 88-92 havia vontade política. Eu já disse várias vezes e volto a repetir da quantidade de sapos que os dirigentes daquela altura engoliram para fazer a paz. Porque achavam que era muito mais importante o país estar em paz do que o sabor daqueles sapos quando lhes passasse pelo tubo digestivo. Muito bem, aqui estão estas 3 peças de reportagem a retratarem a situação que se vive no país atualmente, e o nosso telespectador é o principal convidado para este programa. Nós vamos querer ouvir aqui as opiniões dos caros telespectadores para que deixem ficar aqui aquilo que acham acerca desta situação política que se vive no país. Também deixem ficar aqui sugestões para a resolução deste impasse que existe no país. Mas também tenho os nossos convidados aqui nos estúdios, o Bitone Viagem, a quem agradeço por ter aceito o nosso convite, muito obrigado. E também tenho aqui o Ivaristo Maús, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Começo por si. Temos essa situação política atual, de alguma instabilidade, e verifica-se aqui vários movimentos de pessoas a pedirem a paz, tanto igrejas como próprios políticos a pedirem esta paz, a população no geral. O que é que está faltando de concreto para que esta paz regresse, essa paz efetiva regresse ao país? Bem, em primeiro lugar, saudar a si, Clemêncio, saudar meu colega do painel, Bitone Viagem, e também saudar a todos que nos assistem neste momento através do canal 9 da ZAP, que é STV Notícias. E quero também aproveitar e agradecer pelo convite que me foi endereçado pela equipa desse programa, Opinião Pública, para dissertar em torno de um tema também bastante atual e bastante importante. Afinal de contas, diz respeito àquilo que é a vida política da nossa cidade, do nosso país, melhor dizendo. E não se pode perceber seres humanos, não se pode perceber cidadãos que vivem num país, mas se esse país não estiver em paz. Então significa que estar num país que não está em paz é praticamente asfixiar aquilo que são os sonhos das pessoas. Um país sem paz não é possível sonhar. Mas antes mesmo de responder a sua questão, gostava de também fazer referência às consequências dessa tensão política que já está aqui em Moçambique há cerca de 3 anos. Né? Começou praticamente no ano de 2013, 2012, e que resultou, na verdade, em várias consequências, dentre mortes de centenas de pessoas, crianças, mulheres, assim como homens. Resultou igualmente na questão do abandono das escolas para as crianças, numa situação, numa altura em que
temos o grosso número da população moçambicana composta por jovens, composta por crianças, e que essas crianças, esses jovens, por seu turno, são o futuro de Moçambique. São essas crianças, são esses jovens que devem desenvolver o nosso país. Agora, quando essas mesmas crianças, esses mesmos jovens, são impedidos de ir à escola por causa da detenção política, então significa que é um projeto, é um plano do Estado a longo prazo que fica comprometido. Tivemos situações também de infraestruturas destruídas, vandalizadas, não sabe porquê, se foi para as forças do Estado, ou então foram os homens da RENAM, não sabe o certo, mas o certo é que temos infraestruturas que foram sabotadas, foram vandalizadas. Tivemos situações também de algumas mercadorias por parte daqueles que desenvolvem a atividade econômica interprovincial, também foram saqueados, foram vandalizados, e isso ao seu todo trouxe consequências muito negativas para os moçambicanos. E é por essa razão investimentos também que não entraram no país, até porque alguns foram retraídos, porque tivemos situações de que algumas pessoas que atuavam ao nível daquelas zonas do conflito tiveram que abandonar aquelas zonas. Então significa que ao mesmo tempo são jovens que perderam emprego. Numa situação em que nós clamamos a questão da falta de emprego no país, então temos uma situação em que temos uma tensão política e que essa mesma tensão política acaba por retrair alguns investimentos. Então eu penso que é uma consequência muito grave e tendo em conta ainda que há situações em que sabemos bem que na zona rural e principalmente nas zonas em que eram de conflito, as populações baseiam-se naquela economia de subsistência, na agricultura, não é? Porque eles têm a terra como seu Eldorado. Então, quando há tensão político-militar, as pessoas, as comunidades não abandonam as zonas, algumas delas que são férteis, que são propícias para a atividade agrícola. Então, deverão que abandonar para se fixar em outras zonas, algumas delas têm poder das margens. Então, só assim, por isso, resultados que encontramos dia é que todas as pessoas, inclusive religiosas, a pedirem a paz. Então, significa que a paz, de facto, é a condição sine qua non para que nós possamos desenvolver. Mas em termos de propostas de como ultrapassar essa tensão política que se alastra já há anos, eu penso que os nossos oradores já haviam adiantado. Uma das coisas fundamentais é o próprio comprometimento com a paz, a questão da vontade política. Se as pessoas não envolvidas na negociação não tiverem a paz como centro da sua negociação, eu penso que nunca teremos a paz. E uma das coisas que deve presidir aos homens que foram delegados pelo povo de poder negociar a paz é a questão do próprio interesse do próprio povo. Porque se eles representam o povo, então o óbvio, o racional é que essas mesmas pessoas sejam comprometidas com a paz. E não é o que acontece. E falava um dos oradores, o professor doutor Severino Guenha, filósofo moçambicano, que uma das coisas que impede ou que cria impasses nesse diálogo político é a questão de preservar ou exaltar interesses individuais ou subjetivos em detrimento dos interesses da coletividade. Falta dentro das nossas lideranças o conceito ou a ideia fundamental do que é representar. Ou estamos a representar os nossos partidos políticos, estamos a representar os nossos interesses individuais, ou então estamos a defender, ou então a promover os interesses do próprio povo. Então, o que faltou, na verdade, ao longo dessas negociações que duraram quase 2 anos e meio no Centro de Conferências Internacionais Joguei Alberto Chissano, foi, de facto, essa falta de comprometimento com a paz, com o comprometimento em relação àquilo que os moçambicanos aspiram. Então, preservaram mais interesses subjetivos do que interesses de índole objetiva. E, ao longo desse todo o tempo, o que nós verificamos, e que até verificamos ainda hoje, são acusações entre as partes, são insultos entre as partes. Verificamos uma situação em que disse que as Forças Armadas de Defesa Nacional queriam atacar o RENAM. Isso não é a primeira vez. Eu penso que são, na verdade, uma situação que acontece pela terceira vez, em que a RENAM aparece a acusar pela terceira vez. Então, eu penso que esse tipo de situações, em algum momento, acaba por desencadear aquilo que é o bem aspirado, que o bem maior, que é a própria paz. Então, uma das coisas que não deve acontecer são essas acusações, são esses insultos, por nós até verificamos, até a própria TV reportou, em que algumas partes, alguns homens ligados à Frelimo, ou então ao governo, acabaram por chamar a oposição de diabo, de marginal. Então, são situações essas que, em algum momento, criam uma situação de ódio, de inveja entre as partes. E quem paga o preço final é o próprio povo. Então, as acusações devem terminar, os insultos devem terminar, devem saber, de facto, que a sua missão é representar o povo. E representar o povo é, de facto, representar os interesses desse mesmo povo. E outra questão também que não aconteceu ao longo do tempo foi a questão da própria confiança. Somos a reparar o que nos levou aos acordos de paz de 92, aqui em Moçambique, não é? E com muito sucesso, até comemoramos já depois da manhã de domingo, foi, de facto, essa confiança entre as partes.
Porque nós verificamos ao longo das negociações no centro de conferência do ano foi a falta de confiança entre as duas delegações, entre as duas comissões. Falta de confiança em que sentido? Vamos a reparar que um dos objetivos pelos quais criou-se aquela comissão do governo e da Renamo foi a questão de poder integrar os homens da Renamo, quer na polícia, quer nas Forças Armadas de Defesa Nacional. Algo que não veio acontecer, porque a Renamo não quis entregar a lista. E o governo podia anexar pessoas sem saber quem são elas, as suas idades, inclusive as suas categorias. Isso aconteceu por quê? Se a Renamo não entregou as suas listas, na verdade, faltou uma certa confiança em relação ao governo. Porque nós sabemos bem que se a Renamo entregasse toda a lista de seus homens, contendo suas categorias, inclusive as suas idades, as suas origens, era praticamente entregar uma tropa. Era praticamente entregar todo o exército. Que é esse exército que conseguiu sustentar a Renamo desde a sua fundação até hoje em dia. Até digo que se a Renamo, se calhar, não tivesse empreendido, não tivesse se engajado, não tivesse investido nas armas, eu penso que muitas coisas a Renamo não teria conseguido. Vamos reparar aqui, parte considerável das coisas que a Renamo conseguiu por intermédio da guerra. Inclusive os acordos gerais de paz conseguiu através da guerra, inclusive a instituição de Estado de Direito Democrático em Moçambique, a questão da pluralidade de partidos políticos, também foi conseguida devido a essa guerra dos 16 anos. Então eu penso que o que faltou, de facto, foi essa questão da confiança, que se reverteu fundamentalmente no fracasso das próprias negociações, como referiu o professor Dr. Lourenço do Rosário. Mas outra questão que, quanto a mim, deve fazer sentido também é a questão da transparência por parte dos órgãos eleitorais. Porque se formos a reparar, é que temos uma Renamo que se queixa de fraudes sistemáticas, que não partem de hoje, desde 94, 99, até chegarmos a 2004 também, até chegarmos às últimas eleições de 2014. Então, são situações essas que devem ser muito bem ultrapassadas. Se não houver uma espécie de transparência por parte dos órgãos responsáveis pela gestão da coisa eleitoral, eu penso que situações dessas vão acontecer. Será que a questão não estava resolvida quando implementou-se a questão da paridade? Bem, quando se implementou a questão da paridade, pensávamos nós que as coisas estavam ultrapassadas, mas nós verificamos, até a STV reportou, até na própria Beira e nas outras províncias, foi uma questão de vandalização dos resultados, houve fraude eleitoral, isso não há dúvidas nenhuma, que tivemos situações de fraude eleitoral, algumas urnas continham mais votos do que os próprios inscritos, então são essas que em algum momento nos levam de facto a crer que houve sim algumas situações de fraude eleitoral, razão pela qual até a própria Renamo acabou por reclamar às instâncias superiores, que era o próprio Conselho Constitucional, que acabou validando as eleições. Então eu penso que são situações essas que, quando acontecem, acabam mesmo por criar situações de desconforto. Se a Renamo hoje em dia ainda exalta a ideia da criação das autarquias provinciais, é porque de facto a Renamo reconhece ou reclama que de facto houve uma situação de fraude eleitoral, razão pela qual está a reclamar. Porque se os órgãos eleitorais ou responsáveis pela gestão da coisa eleitoral tivessem sido transparentes, eu penso que a Renamo não teria esse argumento hoje em dia, dizer que está a reclamar a criação das autarquias provinciais porque houve fraude eleitoral. Isso devido à intransigência do próprio Estado, do próprio governo moçambicano, ou do próprio Estado moçambicano, de criar uma espécie de um governo de gestão, como a Renamo reclamou inicialmente. Então, temos esse documento que em algum momento acabou por ser reprovado pela Assembleia da República devido a algumas modalidades ou estratégias ou então direitos não é que esse mesmo documento pressupõe. Muito obrigado, Ivan, por esta primeira intervenção. Vou para si, Tony Viage. Como é que olha para esta questão da vontade política que foi levantada aqui por alguns desses oradores? Será que existe esta vontade para resolver este impasse político que existe no país? Bem, primeiro permitam-me agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado pela vossa equipa, cumprimentar todo moçambicano que dia após dia chora pela paz, pois acreditamos nós que a paz deve constituir o imperativo nacional e ninguém deve humilhar a existência deste valor, pois acreditamos nós que os nossos sonhos apenas se materializam num espaço de paz e onde a estabilidade constitui a identidade de qualquer Estado. Também cumprimentar a todo investidor externo que exatamente tem contribuído bastante nos apelos em relação à paz em Moçambique, pois acredito, meu caro Clemêncio, que o investimento, como dizer, a instabilidade
ela é o inimigo do investimento. E com um ambiente estável onde a paz é hipotecada, isto em algum momento coloca em causa aquele que é o perfil econômico do nosso Estado a nível do xadrez internacional. E indo à questão, desculpe também cumprimentar o meu colega do painel, o Dr. Ivan Maús, e também ao Clemêncio. E indo à questão que me é colocada sobre a existência ou não da vontade política em relação ao diálogo político e como também, se com a ausência desta vontade, podemos chegar ou não à paz. Primeiro, deixa-me dizer que a vontade política, ela existe como forma de se trazer a paz. Mas o que acontece é que as partes ainda não têm a consciência da existência dessa vontade política. Digo isto porque é que acreditamos nós que, sendo a paz um dos valores que exatamente é exaltado pela sociedade, as principais partes beligerantes deveriam tomar a consciência da necessidade da instauração deste valor e constituir ou seja, tornar este valor que é a paz em um pressuposto eterno dentro da nossa sociedade. Mas também gostaria um bocado de discutir em relação à questão que colocavas mesmo ao Ivan Maús, como chegar à paz. Será que exatamente estamos preparados para chegar à paz? Será que estamos criando um mecanismo de chegar à paz? Primeiro é preciso dizer o seguinte, Fazima, que a partir do momento que nós levamos o diálogo político à volta da estabilidade e da manutenção da paz ao Centro de Conferências Joaquim Alberto Chissano, já estava claro que não chegaríamos a nenhum consenso. Por que exatamente eu digo isto? Porque, se formos a perceber, conforme colocava o presidente do município, do município de Quelimane, o Manuel de Araújo, o único espaço constitucionalmente legitimado para discutir a volta do interesse nacional, ou seja, todo o assunto que constitui interesse nacional, que é um exemplo da estabilidade e da paz, é dentro da Assembleia da República. Mas o que aconteceu? Houve uma bipolarização do diálogo político e esta bipolarização tornou a paz numa questão bipolítica. E isto, em algum momento, exatamente condicionou para a emergência de incertezas em relação à instauração da paz e a garantia da estabilidade dentro do nosso artefato político. Para dizer o quê? Que o primeiro erro que exatamente podemos verificar no processo, ou seja, no decurso do diálogo sobre a paz, foi exatamente ter-se desviado o debate, ter-se tirado a legitimidade da Assembleia da República poder discutir esta questão e colocar-se dentro do Centro de Conferências Joaquim Alberto Chissano. Logo, isto nos leva a compreender que há um conjunto de atores sociais que foram automaticamente excluídos do diálogo político, e este é um erro, porque se tomarmos em consideração, Moçambique não é um espaço da Frelimo, Moçambique não é um espaço da Renam, Moçambique é um espaço de todos, e se exatamente a paz constitui um interesse nacional, as partes contratantes, neste caso o Governo e a Renamo, deveriam ter esta consciência da necessidade do diálogo em relação à paz e à estabilidade e encarregar esta função dentro da Assembleia da República. Hoje ainda faz sentido devolver este diálogo ao Parlamento? Faz claro sentido, porque acredito, meu caro, que nós abdicamos de uma parte da nossa soberania representativa para delegar um conjunto de indivíduos que possam representar aqueles que são os nossos interesses, os considerados dignos mandatários do povo. Logo, se nós temos dentro da nossa classe social e política uma classe de deputados que foi eleita para assegurar aquelas que são as nossas aspirações, os nossos interesses, as nossas necessidades, os nossos valores, onde a paz e a estabilidade fazem parte, logo faz grande sentido levar-se o debate à Assembleia da República. E olha só um ponto muito fundamental que o Dr. Maús carrega, em que não estamos tendo a consciência do conceito representatividade. Ou seja, o conceito representatividade foi elitizado. Elitizado em que sentido? Porque é representado tudo aquilo que constitui interesse privado. A grande preocupação das nossas elites é satisfazer os seus apetites, meu caro. A grande preocupação das nossas elites é colocar as suas vontades intestinais no centro, neste caso, de toda atividade política. E isto, em algum momento, humilha aqueles que são os interesses do povo. Porque quando exatamente lutamos, ou seja,
quando em 75 nós tivemos a nossa independência, uma das coisas que o povo tinha como expectativa, uma das coisas que o povo tinha como esperança é que as suas aspirações, bem como necessidades, iriam constituir a condição sine qua non dos nossos representantes. Ou seja, meu caro, os nossos interesses seriam o centro de toda atividade política. Mas de lá para cá, nós percebemos a emergência de certos indivíduos que começaram a colocar em causa aqueles que eram os interesses do povo. As nossas expectativas começaram a ser humilhadas. Os nossos sonhos começaram a ser hipotecados. A nossa vontade em relação a um Moçambique de paz, a um Moçambique estável, começou a constituir uma utopia. É por isso que exatamente eu acredito que estes apelos à paz e em relação à estabilidade são extremamente necessários, meu caro, porque nós, a juventude, nada fizemos para hipotecar o passado dos nossos progenitores. Nós, a juventude, nada fizemos para que exatamente eles envenenassem o seu próprio passado. E se envenenaram o seu próprio passado, melhor não envenenar o presente da juventude, porque ainda temos sonhos a materializar e utopias ainda a mostrar que a juventude deve exatamente, como dizer, que as lideranças devem tomar em consideração esta necessidade de olhar para a juventude e a sua sobrevivência e se respeitar, sobretudo, aqueles que são os projetos em relação ao desenvolvimento da mesma. Muito obrigado, Bitone Viegas. Volto para aqui para o Ivan. Ainda faz sentido pensar que se pode dialogar no Centro de Conferência Joaquim Chissano com aquelas delegações que foram criadas, tanto pela parte do governo como pela parte da RENAM? Muito bem, vamos basear também naquilo que o próprio Bitone Viegas acabou fazendo referência, que nós estamos hoje em dia a viver numa democracia de representatividade. Se é uma coisa que nós não tivemos na Constituição de 75, foi a primeira, que é Moçambique, foi essa ideia da questão da representatividade. O que nós tivemos foi uma questão de democracia participativa, que diziam, né? A questão ligada ao próprio socialismo, que só temos um partido único, em que as pessoas podiam participar, mas escolhendo os delegados, que só todos escolherem homens da Comissão Política da Frelimo, homens da Frelimo, para poderem fazer parte da Assembleia Popular. Então, com a Constituição de 90, nós tivemos essa abertura, essa ideia de impressão da democracia representativa. E somos a recorrer aqui que é o próprio conceito de democracia, significa poder do povo, ou seja, o poder que está com o povo. E o povo, por sua vez, uma vez que é a maioria, ou é um conjunto de pessoas, não pode por si só governar-se. É preciso que selecione dentro das pessoas que são aptas ao fazer para poder representar. É por essa razão que nós vemos que hoje em dia já vamos uma democracia representativa. Agora, claro que não faz sentido nenhum que um assunto de interesse nacional, de interesse superior dos moçambicanos fosse discutido por duas comissões criadas pelo governo e criadas pela RENAMO para um sítio como o Centro de Conferências do Quixano, quando a lei fundamental, que é a Constituição da República, já estabelece um local apropriado para a discussão de interesses, de assuntos de interesse nacional, que é a própria Assembleia da República. E falava muito bem o Bitone Viegas quando dizer que o fato de não termos levado o debate, ou esse assunto, essa discussão para o Centro de Conferências do Quixano, estávamos a criar uma espécie de bipolarização do próprio debate. Porque é preciso perceber uma coisa aqui. Temos uma Assembleia da República que conta com 3 partidos políticos que foram eleitos pelo próprio povo. E esse povo, muito bem, escolheu para poder representar. Então, o óbvio é que esses 3 partidos políticos que foram escolhidos pelo povo pudessem representar os interesses moçambicanos e que, nesse momento, era a própria paz. Agora, ao se levar o debate para o Centro de Conferência do Quixano, na verdade, o que se fez foi uma elitização do próprio debate. Porque o próprio MDM tinha alguma coisa a dizer em relação à própria paz. Mas o fato de haver um partido com uma maioria absoluta no Parlamento não ia trazer aqueles resultados que todo mundo já espera? Bem, eu penso que... Como tem sido nos outros pontos que são discutidos, na grande parte dos pontos que são discutidos na Assembleia da República. Eu acredito que não. E mesmo que fosse, não é segundo aquilo que a lei prescreve. Porque a lei prescreve que em Moçambique temos a questão do pluralismo em termos de opiniões, em termos de partidos políticos. Agora, os partidos com assento parlamentar devem também ser incluídos na discussão de assuntos de interesse nacional. Porque o MDM representa uma parte dos moçambicanos, por mais que não seja muitos moçambicanos, mas o fato de o MDM hoje em dia contar com 17, acho que na legislatura
passada contava com 8, se não falho. Então, esses mesmos 8 que o MDM tinha na altura e os 17 que tem agora, foram eleitos por um grupo de moçambicanos, por uma parte dos moçambicanos. Então, esses 17 deputados devem representar a fração daqueles mesmos moçambicanos que os colocaram na Assembleia da República. Então, o que se fez, na verdade, foi elitizar o debate que devia ser discutido a nível da Assembleia da República. E volto a reiterar, como bem disse o Bitone Viegas, que ainda há espaço para discussão, não é da paz, tendo em conta que temos uma Assembleia da República, já foi composta, já está em atividade. Eu penso que deve-se levar esse assunto e ser discutido a sério. E o que falta aqui, de facto, é a consciência de que o que deve prevalecer é a vontade da maioria, que é o povo. Até porque os deputados que se tornam na Assembleia da República estão, de fato, para poder servir ao povo. Então é preciso que, neste momento, todas as atenções estejam viradas para aquilo que é o bem servir ao próprio povo. Muito bem, Ivan, volto aqui para o Bitone Viegas. Queria mesmo que tocasse também neste ponto aqui, desta maioria absoluta, se haveria algo diferente, se levasse este debate para a Assembleia da República com uma maioria de um partido, e o que normalmente tem-se notado é que vários pontos que são levados para lá são aprovados por um partido e depois os outros ficam assim por não terem uma representatividade maior. Talvez a nossa maior preocupação seria descobrir o que exatamente poderia ser colocado como proposta para ser aprovado neste contexto. Uma das coisas seria a despartidarização do próprio Estado, e eu acredito que, sendo vontade, neste caso, do governo do dia, e sendo a vontade dos nossos parlamentares, esta lei poderia ser aprovada. E a segunda proposta, qual é que seria? Seria a desmilitarização da própria Renamo. E sendo a vontade, neste caso, do governo do dia e de nossos parlamentares, claramente que esta proposta seria exatamente votada por unanimidade. Mas conforme mostramos que a desmilitarização da Renamo nos nossos dias constitui uma utopia e sempre será uma utopia. É por isso que isto condicionou até hoje para que o diálogo político não tivesse exatamente ocorrido na Assembleia da República, porque a Renamo já tinha consciência da essência daquilo que poderia ser o posicionamento da bancada parlamentar da Frelimo, que seria de aprovar a proposta da desmilitarização da Renamo. Mas nós sabemos que os partidos políticos, sendo atores racionais dentro de um campo político onde ocorrem relações de poder, e a Renamo em algum momento ocorre ações belicosas para a satisfação das suas necessidades políticas, acima de tudo, e partidárias, é claro que exatamente a desmilitarização sempre vai constituir uma utopia. Mas deixe-me só um pontinho só que eu gostaria de carregar aqui. A juventude atual tem uma missão extremamente relevante. Desculpe. Digo isto porque nós temos que ter a consciência de que nem a Renamo, nem em algum momento o MDM, e se puder até incluir a Frelimo, poderão satisfazer aqueles que são as necessidades do povo em relação à necessidade da restauração da paz. Porque eu tenho escutado, porque se for a perceber, a Renamo usa um discurso da satisfação das necessidades do povo como instrumento de sua reivindicação. Mas se formos a perceber, nós, o povo, temos que nos colocar indiferente diante dessas ações, porque quem sofre quando começa o tic-tac, ou seja, quando começa quando atingimos a escalada do conflito, não é a Renamo, não é exatamente as forças governamentais, desculpe, a posição política governamental, é o povo que sofre. Mas somos nós que legitimamos esses discursos que apelam à guerra. Somos nós, acima de tudo, que subsidiamos aquele que é o discurso da própria Renamo. Não quero com isso dizer que a Renamo, não pode viver dentro do campo. Pode, claro, viver do campo político, mas é esta necessidade de nós, como povo, começarmos a compreender que devemos também criar mecanismos de podermos reverter o cenário do diálogo político, reverter o atual cenário, neste caso, das relações entre o governo e a Renamo. Porque se Mas ainda... o que assistimos nos últimos tempos são marchas a se pedir a paz, conferências. Será que estas situações, estes pedidos são respeitados pelos políticos que estão envolvidos nesta situação? Meu caro, é que eu digo que estes pedidos não serão exatamente respondidos,
porque os partidos políticos estão para satisfazer seus interesses, os partidos políticos estão para garantir a sua sobrevivência no campo político, a Renamo ainda quer legitimidade dentro do campo político, a Frelimo ainda quer legitimidade dentro do campo político, o MDM ainda quer legitimidade dentro do campo político. E olha só que em algum momento os próprios partidos, esses três partidos políticos, têm suas estratégias de sobrevivência. E eu acredito que é claro que por parte da Frelimo, a esta sendo o governo do dia, e uma vez que quer fazer sentir aquele que foi o seu manifesto eleitoral, que transformou-se em programa quinquenal do governo, é claro que pode vir a responder com aqueles que são os interesses do povo em relação ao apelo à paz. Mas acredito, meu caro, que a partir do momento que nós, o povo, vamos ter esta consciência de que há esta necessidade de revertermos o cenário do diálogo político, aí nós vamos perceber claramente que não estamos a desempenhar nenhum papel. E olha só, e eu até me pergunto, será que existe uma sociedade civil dentro do nosso Estado? Qual é o papel da sociedade civil? Porque desde que começou o diálogo político, a partir do momento que se levou o diálogo político ao centro de conferências João Quixissano, a sociedade política, acredito eu, que tem consciência jurídica sobre a ilegalidade daquele diálogo político. Qual é que foi o papel da sociedade política? O papel da sociedade... Está falando da sociedade civil. Da sociedade civil, se me desculpe. O papel da sociedade civil foi totalmente nula. Por quê? Porque estamos diante de uma sociedade civil expansionada para a satisfação dos seus interesses, mas aqueles que são os interesses do povo são colocados de lado. Ou seja, usam os interesses do povo como capa para camuflar seus apetites privados. E nós, como juventude, temos que começar a pensar nesse todo posicionamento, porque acredito eu que se existisse, neste caso, a consciência por parte da sociedade civil, das implicações que exatamente o diálogo político no centro de conferência João Alberto Sessão iriam criar, não poderiam permitir com que o diálogo fosse lá discutido. Quantos milhões de meticais foram despejados naquela casa sem nenhuma necessidade? Esse dinheiro poderia alimentar milhões de famílias que nós temos no nosso Estado, poderia alimentar milhões de excedentes, poderia fazer estudar milhões de analfabetos e poderia empregar milhões de desempregados, mas a sociedade civil permitiu com que o diálogo político criasse mecanismo do uso incorreto desse valor. E olha só o que é que exatamente nos surpreendemos, qual é que foi o presente do Centro de Conferências João Quixissano? São as atuais hostilidades políticas. Qual é o papel da sociedade civil? Nós temos que, meu caro Clemêncio, começar a questionar o papel dessas sociedades, porque em algum momento usam os interesses do povo, usam as expectativas da juventude como capa, mas afinal de contas estão para satisfazer os seus interesses. Há esta necessidade da juventude poder exatamente abrir a sua consciência em relação ao modus operandi dessa sociedade civil. Então, Viagem fez referência aqui a esta questão da sociedade civil. Quais são os outros atores da sociedade que podiam fazer alguma coisa para trazer esta paz tão almejada no nosso país? Bem, de facto, na mesma linha de pensamento que o plano de viagem que foi exaustivo, não é? Mas só a título de repetição mesmo, ele fala de uma coisa muito importante, que é o próprio papel da sociedade civil em Moçambique. Hoje em dia nós já não percebemos lá muito bem qual é o papel da sociedade civil, pelo menos em Moçambique, porque fomos a reparar que nos últimos anos nós tivemos muitos fenômenos, muitos eventos políticos e sociais que culminaram com a morte de jornalistas, com a morte de académicos, com a prisão de algumas pessoas que nem deviam ter sido presas, por aí fora. Mas o que nós verificamos é que parece-nos a priori, por mais que não seja isso, ou por mais que não seja isso, evidentemente, mas parece-nos a priori que estamos diante de uma sociedade civil que camufla interesses de índole política. Parece que estamos diante de uma sociedade civil que não está interessada fundamentalmente em prosseguir os interesses do povo como tal, mas sim de prosseguir os interesses de algumas elites políticas. Então, o que deve neste momento acontecer é a reformulação do conceito de que é sociedade civil e também o comprometimento desta mesma sociedade civil moçambicana em relação àquilo que é o seu próprio objetivo, a sua própria meta a alcançar. Claro, são muitos atores que devem atuar a nível da sociedade civil, inclusive as comissões religiosas também fazem parte, já começaram a fazer isso, mas mais do que apelar à paz como tal, porque uma coisa que eu já reparei nessas comissões religiosas que fazem parte da sociedade civil e que reclamam a paz, parece que em algum momento o discurso desses líderes religiosos em algum momento procura hostilizar a pessoa do líder da Renamo.
e, em algum momento, exaltar aquilo que é a pessoa, o chefe do Estado. E isso, em algum momento, pode parecer que as confissões religiosas estão a dizer que o maior culpado pela tensão político-militar neste momento é o líder Renamo e não as forças governamentais. Agora, é preciso também que o discurso que é feito pelas confissões religiosas, não é, que neste momento estão a manifestar muito, temos a religião islâmica, a cristã e a protestante, que estão neste momento a se manifestar em relação à paz. Parece, em algum momento, que acabam exaltando um lado e procurando, diga-se passagem, diabolizar ou marginalizar o outro lado. Agora, o que não deve acontecer é que os apelos devem acontecer, sim, por um lado, mas deve ser que esses mesmos apelos estejam lapidados, sejam requintados de uma certa ética discursiva. Saber como deve-se falar, como se deve apelar essa paz. E eu penso que foi do bom tom quando a Unidade Católica convidou o líder Renamo, não é, para aquela cerimônia. Eu penso que foi muito bom. E são situações que devem sempre acontecer. E não hostilizar um líder e vangloriar o outro. Não, peço para não perder o fio de pensamento, só vamos observar agora um breve intervalo e na segunda parte vamos abrir as nossas linhas para que o caro telespectador deixe ficar aqui a sua opinião com relação ao tema que escolhemos hoje. Até já. Canimambo, agente oficial das marcas Cavalinho, Marta Ponte e Elenco. Chegou para te deixar com mais estilo, qualidade e exclusividade. Vendemos bolsas, sapatos e acessórios com opções para realçar ainda mais a sua beleza. Venha ver de perto as novidades que temos para si e, se não tem tempo, temos ao seu dispor a nossa loja online. Canimambo, o melhor para cada ocasião. Vamos conversar com o Dr. Antônio Pedro, que é funcionário das Nações Unidas. Trabalhei durante muito tempo na área da pesquisa mineral aqui em Moçambique e a partir daí, pronto, fui parar para as Nações Unidas em 2001. O país dispõe de cerca de 2.700 quilómetros de uma linha costeira e para além de recursos hídricos internos. Considera que o país está a tirar o real proveito da costa que dispõe? São multiformes, portanto, porque a economia azul não é só tudo o que acontece no mar, mas é também o que acontece na zona costeira. Portanto, então, estou a falar, por exemplo, do turismo que pode ser explorado, no nosso caso, quase que sul a norte. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados à tarde, contamos com a sua companhia. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do programa Opinião Pública. Esta aqui é a última edição e a segunda edição do dia. E a partir deste momento vamos abrir as nossas linhas para que
o caro telespectador deixe ficar aqui a sua opinião com relação a este tema que trazemos hoje, que é um tema da atualidade, um tema que preocupa a quase todos os moçambicanos, e vamos aqui ouvir aquela que é a preocupação, aquela que é a sugestão para o fim deste impasse político que se assiste no nosso país. E eu volto aqui para os estudos. Ivan, para o ponto que estávamos aqui a tocar, o que é que pode ser feito para que os políticos valorizem estes pedidos que a comunidade tem colocado todos os dias? Bem, como eu estava a dizer inicialmente, que é preciso com que se distinga muito bem aquilo que é o discurso das próprias sociedades civis, assim como por parte dos, falava eu inicialmente também, dos próprios políticos, né? Porque temos situações em que alguns políticos acabam por se insultar, por aí fora, isso cria uma espécie de ódio, de inveja entre eles, e também pesa igualmente o fato de alguns comentadores, não é? Tem que ser honesto, alguns comentadores ou analistas políticos, em algum momento não estão comprometidos necessariamente com a causa. Estamos a reparar, fazem um discurso que devia, em princípio, ser imparcial, mas em algum momento acaba por ser parcial. Peço para não perder o fio de pensamento, vamos atender ao primeiro telespectador de hoje. Muito boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar. Primeiro eu queria dizer o seguinte, que o painel que nós temos hoje é um painel que está exatamente a abordar os aspectos com toda a profundeza, mas o que acontece de verdade é que a nossa sociedade civil praticamente está politizada, o que significa que ela já não existe. Digo isso por quê? Porque parece que perdemos aqui o contato com o nosso caro telespectador, mas pode voltar a fazer a ligação e deixar concluir aqui aquela que é a sua opinião que estava já a apresentar. Volto para si, Ivan. Eu falava do cuidado que alguns comentadores e analistas políticos que dão seus... Mesmo antes de iniciar com o fio de pensamento, vamos atender a mais um telespectador. Muito boa noite, Sr. Cristóvão. Sim, boa noite, Sim, já está a participar. Sim, a minha contribuição tem muito a ver com o que está a acontecer agora. Eu estou a falar de Manica e hoje mesmo havia confrontos. Ok. Então, normalmente eu tenho comparado as guerras com as doenças. Como a doença não aparece de repente, muitas doenças começam com os primeiros sintomas. E a guerra também tem alguns sintomas. O que é mais importante é que quando aparecem os sintomas, antes que a doença se agrave, a gente se dirige a uma unidade sanitária para receber o tratamento adequado. Mas é o que está acontecendo. Então, começam os sinais de guerra e as pessoas, em vez de optar pelo medicamento correto, optam por medicamentos que já experimentaram há muito tempo e não serviram. Ok. É tudo. Penso que ficou o essencial da sua intervenção. Vamos atender a mais um telespectador que nos liga de Portugal, a senhora Isabel. Muito boa noite. Viva, muito boa noite para si e muito boa noite também para os seus convidados e também para o vosso vasto auditório. Olha, eu tenho estado a ouvir desde o início do programa os seus convidados com toda a atenção e tenho estado a concordar plenamente com todas e com cada uma das palavras proferidas por ambos. E só estou a telefonar não para acrescentar, porque eles fazem análises exaustivas, análises perfeitas sobre os temas, mas para deixar um desabafo. Eu temo que o povo moçambicano esteja a ficar já cansado, saturado e, por que não dizê-lo, traumatizado com estes insucessos no processo de paz. Como dizia há um pouco, e muito bem, o seu convidado António Viagem, desde a independência, desde o processo de descolonização e da independência, que o povo moçambicano começou a acalentar sonhos, aspirações, e esses sonhos e aspirações só são possíveis em paz. E nunca houve um período de paz duradouro
para poderem concretizar os seus sonhos, as suas aspirações, e receio que isso comece a descambar num sentimento de frustração, de desinteresse, de saturação total. Porque houve um acordo geral de paz em 1992, celebrado em Roma, e isso já foi aí ventilado abundantemente em vários programas. Tiveram a intermediação da comunidade internacional, da comunidade de Santo Egídio, tudo isso. Depois, o ano passado, em 2014, tivemos o acordo de cessação das hostilidades, com 75, salvo erro, no mínimo 75 rondas de negociações. Eu não sei o que é preciso mais. Tantas rondas de negociações, tantas vezes que se sentam para discutir assuntos tendentes à obtenção, à concretização da paz. Não sei o que é preciso mais, a não sempre a tentar dialogar, a tentar fazer mais rondas de negociações. Até à exaustão, tentam até à exaustão, mas não sei o que é que se passa, quer dizer, parece que não é possível. Não é possível haver paz para Moçambique, eu não sei o que é que falta. Eu confesso que eu de antes estava crente, o meu discurso já foi outro, eu de antes acreditava quando havia um acordo geral de paz, um acordo de cessação das hostilidades. Hoje eu peço humildemente perdão a todos os moçambicanos, mas eu própria já estou a ficar descrente. Estou a ficar cansado. Eu sei que não devia estar a dizer isto, pelo menos não é politicamente correto, mas é o que me vai na alma. Também não estou para estar aqui com fingimentos. Temo que eu própria também já não acredito na paz em Moçambique. Eu queria acreditar. Não sei o que falta, mas falta aí qualquer coisa fundamental. Pronto, não me quero alongar mais, quero também dar oportunidade aos outros telespectadores. Muito obrigada e muito boa noite. Pela participação no nosso programa. Vamos atender a mais um telespectador. Muito boa noite. Boa noite, como estão? Estamos bem, já está a participar. Sim, eu estou ouvindo esse debate, ou análise, opinião pública. Exato. O que eu estou ouvindo? Vocês têm que procurar o autor do problema, porque não dá todos os dias a falar de paz, todos os dias a falar de paz não ser cumprido. Eu só vejo, todos saem para jogar um outro. Porque vocês têm que ver quem quer confronto que é o autor. E aí há um ser, por exemplo, como hoje, foi disparado a uma, nunca, já disparado, muitas localidades. Mas quem é o autor, quem está mandando essa festa? Porque o caso dele, força de Arenamo, estavam em casa dele, estavam no mato dele sentados. O governo sem parceiro é mandado por um e tacar forças. Mas por quê? Vocês têm que ver o autor. Hoje em dia, o líder não está na cidade. Nós sabemos onde que ele está. Em vez de procurar onde que ele está, não sei. Só vocês querem mandar toda e tagar, mandar toda e tagar. Então vamos estar no mato. Muito bem, eu penso que ficou essencial da sua intervenção. Vamos dar oportunidade a mais telespectadores que também querem deixar ficar aqui as suas opiniões. Muito boa noite, próximo telespectador. Muito boa noite, caro telespectador. Muito boa noite, caro telespectador. Já está a participar? Boa noite. Sim, sim. Eu gostaria de participar em formato de anonimato. Exatamente. Mas para dizer que em Moçambique, acredito que os políticos não são sérios. Não existe seriedade em nenhum dos lados, não é? É uma questão de puxa-canela, cada um puxa para a brasa, para o lado que é mais favorável, sem olhar a razão. Então, para mim deveria existir mais uma questão de entendimento, olhar-se pela razão e aquilo que é a necessidade do povo e o objetivo do povo, aquilo que são as vontades da maioria. Não simplesmente olhando para aquilo que são os nossos interesses, sem ter que olhar por aquilo que é a razão. Para mim isso
é que deveria ser a essência das coisas. Podemos fazer a política como tal, mas o interesse. Porque praticamente aquilo que diz a essência ou então o conceito da polícia, aliás, da política, se faz aquilo que faz vontade, olhando no bem-estar da sociedade, da comunidade. Mas na política africana, na política moçambicana, nesse contexto, olhamos mais puxando a sardinha para o nosso lado. Então, deveria-se mudar essa maneira de pensar. Muito bem, eu penso que ficou essencial da sua intervenção. Vamos atender a mais um telespectador que nos liga de Pemba, o senhor Gerson. Muito boa noite. Sim, boa noite. Sim, sim, já está a participar? Sim, sim, já está a participar. Muito boa noite. Muito boa noite. Sim. Primeiro queria parabenizar os jornalistas que estão aí a analisar. Okay. Sim. Dizia que primeiro só para parabenizar os jornalistas que estão lá em frente a analisar o caso. Sim. A minha contribuição é em relação ao assunto diz a tensão política militar em Moçambique. Primeiramente dizer que parece que o governo ou os partidos políticos estão muito mais interessados em seus fins pessoais. Eu uma vez recordo de ter acompanhado um discurso na Joanqui Conferência, lá na Joanqui. Sim. Exatamente. Estava acompanhando que... Sim, parece que perdemos a ligação aqui com o nosso caro telespectador, mas pode voltar a ligar para concluir o seu fio de pensamento. Eu vou voltar aqui para os estudos. Sim, Ivan? Sim. Mas antes de iniciar, vamos atender a mais um telespectador. Quando chega esta hora, é mesmo a hora do telespectador para deixar ficar aqui a sua opinião. Muito boa noite. Boa noite. Sim. Já está a participar? Sim, eu chamo-me Lasco, chamo aqui em Kendara. Sim. É o seguinte, eu fico muito chocado quando ouço as notícias a ser noticiado com STVM, STV, a dizer que os homens da Renamo foram atacar os homens do governo. Isso eu sinto-me bastante chocado, porque os homens da Renamo até aqui não se encontram na cidade, estão no mato, nas bases. Agora, quando ao notícia, costumam dizer que os homens da Renamo foram atacar homens de governo. Mas vocês precisam ver ao noticiar notícias, não tem de saber quem é que é o autor, do crime. E vocês, quando ao noticiar, façam parte do governo e sem dar culpa a alguém. E vocês, que vocês vejam, acham que isso vai construir o nosso país e manter em paz? E cada vez mais vocês não denunciam os promotores de crime e deixam os criminosos a fazer assassinos, a perseguir o homem que não está na cidade, desmontar os BTRs, metralhadora, a perseguir a pessoa que está lá dentro. Tá bom, eles vivem na cidade, comem tudo, assistem tudo, televisão, não sei o que, vumba tudo. Mas que problema que se façam sair da cidade até perseguir as pessoas que estão lá no mato? Isso. E vocês, quando estão a noticiar, pelo que nós vimos, nós, população, estamos a ver quem estão a criar esses todos os confrontos, são vocês que escondem as coisas enquanto as coisas são visíveis. E vão dizer às pessoas que a Renamo andam a invadir, a Renamo andam a provocar, enquanto os do governo que estão a provocar e a perseguir. Há quantos ataques que aconteceu dentro deste mês passado? 2 ataques em Manica. Aquilo o que está a fazer o líder da Renamo, ele não está a fazer ação nenhuma. Ele está a fazer o programa dele. E vocês sabem dizer que a maioria dos moçambicanos não votaram na Frelimo, porque estamos cansados de serem usados para serem animais. E vocês, quando estão a noticiar, dizem que nada. A Renamo
andam a provocar. Agora, atender a mais um telespectador que nos liga de Chimoio, que vai falar na condição de anonimato. Muito boa noite. Sim, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Sim, já está. Sim, está para participar desse programa. Boa noite. Muito boa noite. Alô? Conseguimos ouvir perfeitamente. Eu queria falar um assunto, não sei, de que nessa visita que a gente arenamos, que é muito grande, a ligação com o nosso caro telespectador, mas temos um outro telespectador que nos fala de Tete. Muito boa noite. Muito boa noite. Sim, já está a participar. Sim, eu só queria dar uma olhada. Moçambique está muito errado na parte, o governo devia reparar uma separação entre o governo e o partido. Somente dando essa olhada, nós podemos sair na porta da guerra. Sem Moçambique sempre vai sofrendo. E a Renamo está tentando defender o povo. Muito obrigado, eu só queria dar essa olhada para os que estão a expor essa preocupação. Obrigado. Sim, muito obrigado pela participação. Vamos falar com outro telespectador, mas aqui já no sul, em Xaixai. Muito boa noite. Sim, boa noite. Sim, já está a participar. Falar da paz é uma situação muito complicada naquilo que é o nosso país, porque o que nós temos apercebido é que a Frelimo aqui não está em paz com ela mesma. É preciso nós relembrarmos dessa luta de libertação, que houveram muitas mortes dentro da frente de libertação e que essas mortes até hoje não foram explicadas. E percebemos que isso é o apanagem dentro do Partido Frelimo. E temos 40 anos depois da independência, também encontramos uma situação que fica sem saber se quem tem problema de dar a paz é Frelimo ou o povo moçambicano que tem problema de dar a paz ao governo do dia. Porque senão essa consistência é demais. Em algum momento a Frelimo tem que fazer uma autoavaliação com ela mesma, de maneira a perceber o que está a falhar nela mesma, para depois encontrarmos os agentes externos. É preciso percebermos que os depoimentos que andam em volta, o último do presidente cessante da República, Armando Guebuza, do Sérgio Vieira, do próprio depois o comandante da Zambésia, o porta-voz da Frelimo, incitam a violência. E quando incitam a violência, deixam o nosso país numa situação de não paz. Encontramos um líder Renamo que está a fazer um turismo, que eu chamo um turismo de cidade, onde ele está a conversar com os seus apoiantes. Nós dissemos que o povo quer a paz. Eu preciso saber qual é esse povo. No Moçambique, igual a esse, o comandante provincial da Zambésia não conseguiu reunir a Murumbala com cerca de 100 pessoas. Mas o líder Renamo, se tivesse que ir a Murumbala agora, havia de se reunir com mais de 2, 3 mil pessoas. Não, qual é o povo aqui que está à procura da paz? Será que é o povo que está contra a Frelimo, que está a favor da Frelimo, ou que está contra a Frelimo? Não. É preciso também, quando nós estivermos discutindo essa situação, tentarmos perceber qual é o povo. Até é recorrente na Zona Sul, estamos a discutir da paz. Mas na Zona Centro, os mesmos estão preocupados em ver o líder Renamo a governar a Zona Centro. Penso que ficou o essencial da sua intervenção. Vamos atender logo a seguir mais um telespectador que vai falar na condição de anonimato de Inhambane. Muito boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar. Sim, primeiro parabenizar os analistas que estão no painel. E o segundo aspecto dizer que, digamos, indo o tema em debate,
e a situação política do país. Eu acho que ainda há espaço, né, do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, se encontrar com o líder da Renamo, dialogar e por fim o que está acontecendo no nosso país. Ainda há espaço, independente de ele foi atacado em Manica, aonde, em Gondola, mas não resta dúvida, o presidente ainda há muito espaço, o presidente pode se encontrar com o líder da Renamo, dialogar e por fim essa tensão política que estamos a ver atualmente. Não faz sentido, nós estamos no nosso país, eles são, digamos, o próprio líder da Renamo e o Filipe Nunes, são ambos moçambicanos. Eu não vejo a razão de um puxar, digamos, puxar casaco onde está a dizer quem é culpado daquele, quem é culpado daquele, não faz sentido. E o presidente da República, outra coisa, ele não pode taxadamente ouvir os bandeirões, aqueles, digamos, os dois, propriamente os donos da Frelimo, porque eu acho que ele é o presidente do partido e o presidente da República de Moçambique. Ele não pode ouvir muito mais aquilo. Ele tem conselheiros, mas alguns dos conselheiros que ele pôr, ele manda cair na lama. É tudo? É tudo, sim. Muito obrigado. Tá. Muito obrigado pela contribuição, por esta intervenção que é muito importante para o país e para o programa. Vamos atender agora mais um telespectador. Muito boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar. Sim, eu também sou da opinião que, afinal, a paz, há pessoas que não estão interessadas nesse bem precioso, que é Moçambique. Porque se nós formos a ver, né, aquilo que se dizia que o diálogo da Conferência Joaquim Chissano foi interrompido pela Renamo. Aqui o senhor Lourenço de Rosário diz que não, foram as partes, nessa intervenção, diz que foram as partes. O sinal de que esse diálogo não estava a produzir resultados desejáveis. O outro assunto é que, se nós formos para a Assembleia da República, levar esse debate à Assembleia da República, eu acredito que a Assembleia da República, nas modalidades em que nós temos a nossa Assembleia, não vai produzir alguma coisa. É só recuarmos no passado. O pacote eleitoral foi chumbado lá sem debater. Mas, depois de um debate na Conferência de Joaquim Chissano, passou-se lá toda a gente a instalar para já dizer que estamos a aprovar em nome da paz. O sinal de que, para alguns, os comentaristas aí, quando dizem que as nossas instituições não são credíveis, essa é uma realidade. O que nós temos que debater aqui é como credibilizar as nossas instituições. Se nós tivermos instituições credíveis, ninguém vai reclamar sobre os resultados eleitorais. E depois, quanto agora o debate que está a se fazer, se o encontro entre o presidente da Renamo e o presidente da República, eu acredito que isso não vai ser possível porque o presidente da República é teleguiado. O presidente da República não tem voz própria. Ele é dito pela Comissão Política da Frelimo. Na Comissão Política da Frelimo, a gente sabe quem está lá. É só ver como é que ele chegou no poder, que está o presidente da República. Por isso, aquela investigadora, não sei se é Irai, não consigo pronunciar o nome, ele disse que em 1988 a situação era mais complicada, mas graças à visão do próprio líder. Implicitamente aquela senhora estava a dizer que o líder, o presidente da República que nós temos, não tem visão. Assim como isso secundou o senhor presidente do Conselho Municipal de Climane. Mas que o presidente da República não Penso que ficou o essencial da sua intervenção. Vamos atender a mais um telespectador, o senhor Batista, que nos liga de Inhambane. Muito boa noite. Boa noite. Sim, já está a participar. Isto aqui é triste o que estamos a dizer aqui em Moçambique. Primeiro foi o nosso presidente, o Guebosa, quando esteve no poder, para ele mandar as Forças Armadas vir atacar o Jacama lá em Satingueira. Ele viajou, mandou os soldados para atacar o homem. Hoje em dia é um mundo, também viajou. Eles só vivem viajando quando há uma situação, eles não querem viver o que está acontecendo com o país. Que pais são esses que quando tem problemas dentro do lar deles, deixam a casa com as mulheres? Só queria falar isso.
Muito obrigado pela contribuição. Eu volto aqui para os estudos. Ivan, mesmo para finalizar o fio de pensamento, ficamos também com pouco tempo. Exato. Também temos que deixar que os outros também comentem, também a opinião pública, né? Sim. Eu falava de discursos que são promovidos por alguns comentadores, analistas políticos que se medem nas televisões, rádios e jornais públicos. Eu penso que é uma altura também de moldarem seu discurso, porque tem um discurso tendencionalmente partidário do que um discurso imparcial. E isso, em algum momento, acaba por criar uma espécie de instabilidade. E também eu gostaria de me associar a um discurso que foi levantado aí, embora eu já queira dizer antes, é que parece que dentro da Frelimo há um problema muito fundamental. Temos um presidente do partido, que é Filipe Nunes, que tem um discurso apaziguador, um discurso pela paz, mas, por outro lado, temos membros da própria Frelimo que são um discurso que promovem um discurso de ódio. E vamos reparar é que temos um porta-voz da própria Frelimo que, em princípio, devia representar ou devia ser a voz do seu próprio presidente, mas aparece com um discurso, diga-se passagem, ofensioso, ou coisa que ofende, ofensivo. Então, são esses que devem ser bem estruturados. A própria Frelimo, dentro dela mesma, deve se estruturar e perceber se, de facto, todos eles estão ou não comprometidos com a paz. E se estão, é que todo o seu discurso tem que ser unânime. Todos os membros da Frelimo, inclusive do governo, porque sabemos bem que o governo moçambicano é composto por membros da Frelimo. Então, é preciso também que seja por um discurso apaziguador. Outra questão também que eu vou fazer referência é o fato de nós termos uma questão de partidarização do aparelho do Estado, em que os indivíduos que não são da oposição não têm a possibilidade de serem promovidos. Ou seja, só se promove os indivíduos que não são da oposição. Os indivíduos que não são da oposição são excluídos. E é por essa razão que hoje em dia a Renamo... Fala dos que são da oposição. Exatamente. Ou seja, os que são da oposição não são promovidos. Só se promovem indivíduos que não são da oposição. E é quem fala que uma das garantias, um dos requisitos para poder fazer parte do Banco do Estado é você ter o cartão vermelho, que é da Frelimo. Então, são as vezes que a Renamo reclama, e eu penso que se reclama assim é legítimo, porque todos os moçambicanos devem ter as mesmas oportunidades. As oportunidades não devem ser elitizadas, não devem ser politizadas. Todos nós, como diz muito bem o princípio da universalidade que vem na Constituição da República, no artigo 35, todos nós somos iguais perante a lei e devemos usufruir das mesmas oportunidades e não ofuscar oportunidades de uns em detrimento de ser integrantes da Renamo ou então do MDM. Muito bem, Ivan, volto aqui para o Bitone. Até hoje não temos uma data para este encontro tão esperado entre o líder da Renamo e o presidente da República. O que é que se pode esperar? Será que esta data poderá vir ainda este ano, olhando para aquele que é o cenário atual político? E deste encontro, que resultados é que podem ser esperados? Bem, acredito, meu caro Clemêncio, que eu não espero nada como analista, porque se fores a perceber, a quando da tomada de posse, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, em uma semana tivemos 2 encontros. E o que é que nós ganhamos dos tais encontros? Nada. E o que é que nós esperamos do terceiro encontro? Claro que nada. Será apenas mais um encontro onde as duas figuras terão a oportunidade de um aperto de mão e de um diálogo fictício em relação à paz. O que nós temos que parar de pensar é acreditar que o encontro constituirá Jeová, o que eu não acredito. É preciso que o povo distancie-se da possibilidade do encontro entre Sua Excelência e o líder da Renamo, que o mesmo irá surtir como efeito a paz e a estabilidade. Porque acredito eu que a paz, se fosse o interesse da Renamo, na João Quixassano, não teríamos exatamente atingido aquelas rondas que são extremamente exuberantes para um determinado diálogo político. Não teríamos exatamente parado com o diálogo político sem ter tido exatamente a paz e sem ter tido garantia da estabilidade política. É aquilo que eu sempre digo, meus caros, e eu até acompanhava as análises dos meus compatriotas moçambicanos, quando dizia que nós temos que identificar o problema. Nós temos, olhava-se para a Renamo como culpada, olhavam para o governo representado pela Frelimo como culpada. Nós, como povo, temos que parar de discutir posições. Somos convidados a ter que exatamente nos concentrarmos naquilo que nos preocupa como povo, que é exatamente a própria paz.
porque acredito que em teoria de Ficamos mesmo com pouco tempo, podia dar só 30 segundos para dar as últimas considerações. Em teoria de negociação, meu caro, considera-se dilema de negociação quando as partes contratantes num determinado processo negocial preocupam-se em discutir posições do que interessa. Agora, como jeito mesmo de fecho, nós temos que sempre apelar à paz como moçambicanos e a juventude deve ter exatamente um grande contributo, porque a paz é a condição sine qua non para podermos expressar aqueles que são os nossos anseios e podermos mostrar ao povo moçambicano qual é a nossa utilidade como jovem. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado também ao caro telespectador que ficou desse lado a acompanhar o programa e também deixou ficar a sua opinião com relação ao tema que elegemos hoje. E nós voltamos na segunda-feira com mais temas da atualidade. Muito boa noite. Continuam a ver a restante programação da STV Notícias.